Nós estamos ressuscitando a Confraria de Acólitos. Então, faça sua inscrição na Confraria dos Acólitos. Ele é um apostolado do Mosteiro da Santa Cruz, visando ensinar aos rapazes o valor e a responsabilidade de servirem ao santo sacrifício da missa. Nós devemos fazer a inscrição com o Mateus e encontra-se no mural do mosteiro as informações necessárias. E depois de fazer a inscrição, entregá-la aqui no mosteiro. Os grandes santos têm mais de uma festa por ano. O São José tem duas festas, uma no 19 de março e outra hoje, 1º de maio, São José Operário, ou também São José, Solenidade de São José. Os beneditinos têm essa segunda solenidade de São José, padroeiro da Igreja Universal. Então, São José, ele é o protetor. Ele protegeu Nossa Senhora, ele protegeu o menino Jesus e ele protege a Santa Igreja. É sua função. Ele tem essa função, ela não é única. Que São José é também o guardião do mistério da encarnação. Ele teve como a função dele era diferente dos discípulos, dos apóstolos. Os apóstolos tiveram como missão pregar por toda parte os mistérios da redenção, da encarnação, da redenção, todos os mistérios da nossa santa fé. Enquanto que São José, ele teve como missão guardar. Ele é o santo do silêncio. Guardar porque não era chegada a hora de anunciar, de comunicar aos homens o grande mistério da encarnação e o mistério da redenção. Por isso ele é um santo, não se encontra no Evangelho nenhuma palavra de São José, nenhuma. De Nossa Senhora se encontra, de Nosso Senhor evidentemente que sim, mas de São José nenhuma palavra. Ele é um santo contemplativo e cuja missão não era de falar, mas era de adorar em silêncio os mistérios de Deus e de educar o menino Jesus, proteger Nossa Senhora e educar o menino Jesus. O menino Jesus podia ser educado. Por quê? Porque Nosso Senhor há 3 ciências distintas. Nosso Senhor tinha a visão beatífica, pela qual ele sabia tudo em Deus, mas ao mesmo tempo, que já é um grandíssimo mistério, ele tinha uma ciência infusa. Deus lhe infundia na sua alma a Santíssima Trindade, então ele mesmo infundia em sua própria alma, com o Pai e o Espírito Santo, verdades que ele sabia por ciência então infusa. Mas ele tinha uma terceira ciência, que era a ciência adquirida, uma adquirida pelo fato dele aprender, da experiência ou do que ele ouvia. E São José participou dessa ciência adquirida. São José realmente ensinou ao menino Jesus várias coisas, como um pai ensina ao filho. Então, podemos dizer que o menino Jesus foi formado, foi educado por São José. São José foi o seu educador. E o educou de tal maneira que o menino Jesus aprendeu com ele coisas que nos ultrapassam, difíceis, são grandes mistérios. Mas certamente ele aprendeu com São José sua profissão de carpinteiro, que ele já sabia também por outras vias, mas também por essa, um grande mistério da alma de Nosso Senhor, poder ter assim mais de uma ciência, mais de uma fonte de ciência. Então ele aprendeu a ser carpinteiro, ele aprendeu um certo modo de encarar a vida, né, de ter força, de ter virilidade, de ser um homem, o formou.
Isso nos ultrapassa um pouco a compreensão, mesmo é difícil de falar, pois é um mistério muito grande, mas São José foi o pai educador do menino Jesus. E São José teve na sua vida grandes graças e grandes alegrias e grandes tristezas, que a devoção da Igreja consignou no número de 7. Foi uma grande alegria, ninguém teve mais alegria nesse mundo, nenhum santo teve maior alegria do que São José. E quanto às tristezas de São José, nós a conhecemos em parte, não totalmente. Certamente foram inferiores às de Nossa Senhora, mas foram certamente superiores à dos outros santos. A primeira dor de São José foi a sua dúvida a respeito do que ele devia fazer diante do grande mistério da encarnação. Ele não sabia se devia ficar, se ele devia... Esse mistério era tão grande, a missão de Nossa Senhora era tão grande, que ele provavelmente se sentiu incapaz, indigno de participar desse mistério. E por isso, então, ele pensou em ir embora. Ele teve uma grande dúvida, qual seria o seu dever. Foi a primeira grande tristeza de São José. A segunda foi em Belém. Todo pai de família, todo responsável por uma comunidade, por uma família, sabe que seu dever é dar a essa família as condições mínimas de sobrevivência e de conforto. Ora, eles, com o menino Jesus, com Nossa Senhora que ia dar à luz, ele não tinha nenhum meio de dar nem o mínimo do mínimo que qualquer pessoa consegue para os seus filhos. Sem nenhuma hospedaria, sem nenhuma casa que os abrigasse, e chegando, não sei que dia eles chegaram em Belém, mas talvez tenham chegado no dia bem próximo do nascimento, e ele sem nenhuma condição de dar a Nossa Senhora e ao menino Jesus o que era necessário para esse nascimento. Então foi um nascimento no meio da aflição. Por mais que São José fosse abandonado à providência divina, essa não deixa de ser uma grande tristeza, uma grande aflição. Terceira tristeza de São José, terceira dor, foi de ele mesmo ter que operar a operação, o mistério da circuncisão e ver correr o sangue de Nosso Senhor. São José, pela virtude da fé, tinha conhecimento do mistério da encarnação. Assim como o padre na missa tem o sangue de Nosso Senhor dentro do cálice, assim São José via também ali o sangue de Nosso Senhor, que escorria e que ele era aquele que devia fazer com que esse sangue escorresse. A quarta tristeza de São José é quando São Simeão diz para Nossa Senhora que uma espada de dor transpassará o seu coração. Nesse momento, São José era certamente muito versado na Escritura, e aqui é um exemplo para os pais de família. Os pais de família, falo a todos que estão aqui presentes, têm que estudar a doutrina, têm que ter esse contato com o que Deus nos revelou, através de bons livros, era o que fazia São José. São José, quando ele tinha compreensão da encarnação. Por quê? Porque ele lia, porque ele estudava, porque ele procurava ter um contato com a doutrina revelada. Então, quando ele escutou São Simeão dizer que a sua esposa teria o seu coração transpassado por uma espada, ele compreendeu que era o mistério da redenção,
que era a crucifixão do Nosso Senhor, que era o que Isaías havia dito, que falando do menino Jesus, melhor dizendo, falando de Nosso Senhor, que ele não tinha aspecto de homem, ele estaria completamente desfigurado. Então ele teve essa compreensão, porque a Sagrada Escritura nos diz muitas coisas que nós devemos reter, porque elas são para nós uma luz a respeito das grandezas e das humilhações do Verbo e da Igreja também, da Santa Igreja Católica. Então ele compreendeu, como nós devemos compreender também a respeito da Santa Igreja Católica, saber que ela também será transpassada e sempre foi mais ou menos, mas cada vez mais transpassada por uma espada de dor. Quinta dor de São José, a fuga para o Egito. Aqui se vê como São José, ele é o responsável, ele é o chefe. A vontade de Nossa Senhora estava dentro da vontade de São José. Quando São José diz para Nossa Senhora que eles vão partir para o Egito, Nossa Senhora quer partir para o Egito, porque São José é o chefe. E se o chefe diz algo que diz respeito à sua função, a esposa tem a sua vontade dentro da vontade do marido. E os filhos também. Por isso não houve nenhuma resistência a essa decisão que São José teve que tomar, mas que não deixou de ser uma grande dor, porque ele sentiu a iminência da morte do seu filho, já que Herodes era um rei poderoso e que mandou vários soldados, e os soldados não perderam tempo de chegar a Belém e começaram a matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Tristeza talvez também, certamente, melhor dizendo, de saber que muitas crianças provavelmente iriam morrer nessa perseguição de Herodes. Uma sexta dor de São José, a sua volta para a Palestina. Então ele vai voltar e nessa volta lhe será dito que quem reina é o filho de Herodes. Ele vai recear que também o filho de Herodes não persiga também o menino Jesus para matá-lo, então ele vai voltar para Nazaré. Talvez sua ideia fosse voltar para Belém. E sétima dor, a perda do menino Jesus. Essa dor tem algo de particular. Então eles estão em Jerusalém para as festas, Jesus tem 12 anos, eles voltam para Nazaré, faziam 2 grupos, o grupo dos homens e o grupo das mulheres, e no entanto, quando eles na parada, eles se dão conta que o menino Jesus não está nem com o grupo das mulheres, nem com o grupo dos homens. Interessante ver que essa separação que era observada e que faz parte da civilização. Ele vai então, vão voltar, e aqui que se dá algo de particular. Houve todas as dores de Nossa Senhora, podemos dizer de São José igualmente, nenhuma delas poderia ser atribuída a uma falha de São José ou de Nossa Senhora. A morte de Nosso Senhor na cruz, mais tarde, a perseguição de Herodes nesse momento, e a circuncisão, nada disso envolve alguma falha, algo que São José ou Nossa Senhora deveriam ter feito e não fizeram. No entanto, quando eles voltam para Jerusalém, eles se perguntam: será que nós deixamos de fazer algo? Será que a gente faltou com a vigilância? Será que houve uma falta? É o único mistério no qual a gente podemos supor esse tipo de pergunta, o que é uma dor bem especial para o coração de Nossa Senhora e para o coração de São José. Eis aí as 7 dores. Claro que houve mais dores na vida de São José, mas piedade popular, piedade da Igreja, piedade católica, as
as reduz ao número de 7. E correspondem também 7 alegrias. 7 alegrias de Nosso Senhor, de São José, perdão. Primeiro, quando o anjo lhe diz, não temas em tomar Maria como esposa. O que foi concebido nela é obra do Espírito Santo. Então, ser confortado por um anjo, ser grande alegria quando a alma é confortada por uma autoridade que diz que o caminho que ela está seguindo é o caminho, é o bom caminho. Quando na direção espiritual, quando um diretor confirma a pessoa numa posição, numa situação onde havia dúvida, ou que confirma que ela não pecou por uma pessoa que está com um certo escrúpulo, e alguém lhe diz com autoridade, não, esse caminho é o certo, e assim por diante. Penso que a gente pode dizer a mesma coisa quando Monsieur Lefebvre sagrou os bispos em 88. Ele esperou uma certeza, uma confirmação, e os acontecimentos confirmaram. Então é uma alegria para a alma saber que ela está dando um passo certo. Então São José vai dar um passo certo depois de escutar o anjo. Depois do nascimento, apesar de todas aquelas dificuldades, o nascimento, São José vai ver ali a mão de Deus, a presença dos anjos e, sobretudo, o nascimento ele mesmo do menino Jesus. Depois da terceira alegria, é o santo nome de Jesus. É São José, como chefe da família, que vai dar o nome ao Nosso Senhor. Mais uma vez aqui, você vê a função de chefe, que a quem Deus confiou essa missão de dar o nome. Quarto, a ressurreição de muitos, quando São Simeão vai dizer Nossa Senhora que esse menino será para a ressurreição de muitos em Israel. Então ele vai ter esse mais que pressentimento, ele vai ter esse conhecimento do que seria a igreja. Não sei até onde foi a sua compreensão, mas compreende toda a história da igreja, compreende todos os santos, São Bento, Santa Escolástica, São Domingos, São Francisco de Assis, Santa Teresinha, São João da Cruz, todos os santos estão incluídos nessa ressurreição de muitos, do qual São Simeão fala a Nossa Senhora. A redenção é pela cruz, mas ela tem uma fonte de alegria quase infinita, que é toda a santificação de todos os santos. Quinta alegria, quando São José retorna do Egito. Havia uma profecia de Isaías que dizia que os ídolos do Egito cairiam por terra, seriam abalados. Então ele vê que pela presença do menino Jesus no Egito, o paganismo é abalado. O paganismo começa a sua destruição do paganismo. E isso é para São José uma grande alegria. A gente vê aqui que São José tem uma visão que é acima do que nós podíamos imaginar. Ele vê toda a igreja, ele vê o combate do cristianismo contra o paganismo. E ele vê essa vitória do cristianismo. E ele se alegra com isso. Sexta alegria, Nazaré, quando ele volta para Nazaré, e ali vai se instalar, e ali ele ficará provavelmente até a sua morte, e ali ele vai educar o menino Jesus, ali ele vai viver essa vida contemplativa, que é o modelo da vida monástica, que é uma vida, uns são mais contemplativos do que nós, como os cartuchos, no qual é uma vida completamente em segredo. Ele não contou nada para os seus vizinhos, ninguém sabia nada a respeito de Nossa Senhora, nem do menino Jesus, nem de São José. Ele viveu então no silêncio, na adoração. Assim foi a vida desse grande contemplativo.
E sétima alegria, quando São José reencontra o menino Jesus. E todas essas dores, essas alegrias, todo o que se passa com a Sagrada Família, se passa também com a Igreja. Se São José protegeu a Sagrada Família, a levando para o Egito, se São José protegeu a Sagrada Família, procurando o menino Jesus quando ele estava desaparecido, e todos o que aconteceu, todos esses fatos, ele faz também com a Santa Igreja Católica. São José é aquele que livra a Igreja, protege a Igreja contra a fúria dos novos Herodes. Os novos Herodes são os modernistas, novos Herodes são Vaticano II, esses Herodes que estão destruindo literalmente as almas. E São José, como padroeiro da Igreja Universal, nós devemos recorrer a ele, pedir a ele que nos proteja. Proteja essa pequena paróquia, proteja o resto que existe na Igreja de almas que creem no Senhor, e para isso que nos proteja da ação deletéria dos modernistas que estão destruindo a Igreja, e que ele, assim como ele foi para o Egito, assim também, misteriosamente, talvez, digamos, a Igreja vai também para um exílio. Ela está escondida, ela está no exílio. Ela não está com a sua doutrina, com a sua liturgia, ela não está em Roma. Em Roma está o Papa, mas o Papa não protege a Igreja. O Papa se tornou um Herodes, ele persegue a Igreja. E como é que nós devemos fazer? Pedir a São José que nesse exílio, que são as pequenas fortalezas espirituais que existem, uma paróquia, um mosteiro, um pouco por toda parte no mundo, a gente encontra padres religiosos que protegem a Igreja porque são protegidos por São José. Então, peçamos a esse grande santo que ele nos proteja e nos obtenha a graça da salvação de nossas almas e de obter para trabalhar para a maior glória de Deus, pela intercessão da Virgem Maria. Em nome do